Primeira coisa, que o álcool, ele distorce a sua capacidade de refletir e de pensar o que você quer. Então, durante o efeito agudo, você tem maior risco de fazer coisas que você não gostaria, que você não faria. Uma das respostas a isso é ressaca moral, que pode não é sempre que dá, mas pode acontecer. Qualquer pessoa que começa a beber, ela não é a mesma pessoa que bebeu uma ou duas doses. Então, a capacidade de decidir depois daquele momento, ela vai variar. Isso pode levar a riscos de vários tipos, desde acidentes até uma briga desnecessária com uma pessoa que você gosta. Sem falar que o álcool, ele prejudica a sua performance cognitiva, fazendo com que você tenha menos aproveitamento, talvez uma pergunta a menos que poderia fazer um viral, que ia fazer crescer o seu canal. A outra coisa que o álcool faz é diminuir a sua performance sexual, que pode ser que naquele dia você fosse ter uma experiência prazerosa e de troca de intimidades com alguém do seu interesse e ter uma memória afetiva muito relevante. Não beber naquele dia pode ser que leve você a ter uma conversa mais significativa de verdade com alguém que é importante pra você, ou por exemplo, um amigo seu que mora longe, que você não vê todas as vezes, e talvez aquele momento seja um momento de você conversar algo que vai ser significativo, que você vai lembrar pro resto da sua vida de uma forma mais interessante. Beber pode levar você a ter... Beber é miotóxico. Então quer dizer o quê? O álcool prejudica a sua performance na academia, a performance muscular. Né? Tem um vídeo do Música, ele explica até o porquê da via da insulina, explicando como o álcool prejudica o seu desempenho na academia. Então você vai lá a semana inteira, fica treinando igual idiota pra ir lá e jogar fora num momento de curtição de 2, 3 horas. O álcool, ele prejudica o seu cérebro de uma maneira geral. Você vai levar no mínimo 3 dias para começar, discutivelmente, a voltar a sua memória de trabalho de volta, a se atinar para falar as coisas. Sem falar que o álcool prejudica a formação de memórias. Então, se você passou o dia, aprendeu alguma coisa, bebeu antes de dormir, vai ter menos sono REM, vai ser menos reparador, você não vai lembrar direito aquilo lá. O álcool aumenta os hormônios femininos para homens, a aromatização, e pode fazer com que você, por exemplo, se você bebe muito frequentemente, você vai ter até ginecomastia, mas menos, só vai diminuir um pouco, talvez, a testosterona, ou pelo menos a atividade dela. O álcool piora o seu humor. Então, em geral, ele aumenta a serotonina no dia, mas ele passa alguns dias, você vai tender a ter uma baixa no humor nos dias seguintes, que pode prejudicar o teu desempenho, alguma coisa. Mas só um pouquinho, mas vamos dizer, a cada 15 dias prejudica um pouquinho o teu desempenho, vai somando isso ao longo de 2 anos, você poderia estar, sei lá, com 15% a mais de renda e de satisfação profissional. O álcool prejudica... O álcool aumenta o risco significativamente de câncer de boca e esôfago e estômago. 15% das pessoas que bebem significativamente vão ter problemas gastrointestinais, como o estômago, principalmente, pâncreas. O álcool afeta bastante o rim, aumenta o risco de você ter diabetes. Diabetes estraga o cérebro por 30 motivos. O álcool diminui a absorção de vitaminas, por exemplo, do complexo B, principalmente, que são vitaminas responsáveis pela mielinização, né? A capa dos neurônios e a capa dos nervos, então ele preserva isso. E aí ele prejudica a absorção no estômago, então mesmo que você ingira as quantidades suficientes, ele vai prejudicar essa ingestão de vitaminas muito significativas. É possível, e tem poucos estudos sobre isso, que ele diminua também a fonte de outras vitaminas. É sabido já do complexo B, ácido fólico também. Mas é possível que ele prejudique a reserva de vitaminas, como a vitamina C e a vitamina D também. O álcool causa estresse oxidativo no cérebro, que pode te levar a ter um desempenho cognitivo menor. Eu falei do humor? Ansiedade. Quando você bebe mais do que, por exemplo, 2 doses, você vai ter um opioide um pouco diferente, que é o dinorfina, se não me engano. É o nome de um tipo diferente de opioide que vai aumentar os seus níveis de ansiedade no dia seguinte. E até talvez uns 2, 3 dias depois. O álcool é um dos principais fatores de câncer de cólon, que é um dos cânceres mais frequentes e mais fatais que a gente tem para os seres humanos. Próstata, o que mais? Coração, infarto. Coração, o álcool ele causa um risco sabido de infarto e de acidente isquêmico cerebral. Acidente vascular isquêmico cerebral. Cara, quase tudo o álcool faz um problema. O álcool causa, ele lesa um pouco a sua medula óssea, causando macrocitose, que é o aumento das células vermelhas, que pode aumentar também riscos de cânceres, né? Porque tá mexendo com a medula óssea. E qual a dose segura para consumo? 0. E outra coisa, se você aceita beber um dia que você não quer, você passa a fortalecer o músculo da conformidade social. Você passa a ser um cara trouxa, banana, fraco, de opinião. Então quer dizer o quê? E se Manipulável, você... Manipulável. E isso é uma coisa progressiva. Além de você ficar fedendo, porque uma das formas que o álcool é excretado, em pouca quantidade, é o hálito, né? Os pulmões e o suor. Então você vai deixar fedendo a cama. Não, tipo, quando o cara tá podre de bêbado, daí tu entra no quarto e o quarto fede a vodka, tá ligado? É nojento. E as roupas também. É tudo.